O véu apontava a impossibilidade de o homem se achegar a Deus. Porém, a Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É sobre esse fato e as verdades que o envolvem que nós iremos falar nesse vídeo. Meu nome é Alan Nunes Silva e esse é o canal Deixa que eu te falo. Primeiramente, eu gostaria de apresentar algumas particularidades, curiosidades acerca do véu, rapidamente. Depois nós vamos falar o que representava esse véu, vamos falar sobre a separação, que é outra ideia relacionada ao véu, e mais dois tópicos. Na verdade, a gente vai dividir aqui, pelo menos em 5 tópicos, este vídeo. Primeiramente, primeiro tópico, o véu. Em Êxodo capítulo de número 26, versículo de número 31 a 33, nós vemos Deus mandando Moisés fazer o véu. Está lá todo o relato, toda a verdade sobre isso. Algumas particularidades, resultado de alguma pesquisa, nos dão conta de que no tempo em que o véu se rasgou, no tempo de Jesus, o véu media em altura cerca de 40 côvados, media cerca de 20 centímetros de espessura e 150 quilos, certo? E era feito de 72 dobras, era um véu muito espesso. Quando a gente fala de 40 côvados, na verdade isso é aproximadamente 18 metros. Vale lembrar que neste templo Herodes havia restaurado o templo em Jerusalém e havia uma grande magnitude na arquitetura desse templo. Mas essas são as particularidades acerca do véu. Segundo ponto, o que é que ele representava? Como eu já falei aqui no início, o véu representava uma separação existente entre Deus e o homem no plano universal. No plano da história de Israel, a gente vê o véu presente no tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma espécie de casa móvel, onde Deus ele mandou Moisés fazer este tabernáculo no deserto, onde havia o átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Havia 2 véus, o véu entre o pátio e o santo lugar e o véu entre o santo lugar e o santíssimo lugar. É sobre o véu do santíssimo lugar que nós iremos falar. Quando veio o tempo de Salomão, esse layout se replicou. O templo foi demolido por Nabucodonosor, reconstruído por Esdras e Neemias e reformado por Herodes. Então se replicou esse mesmo layout. Então o véu, a ideia básica central do véu é apontar a impossibilidade de um homem se achegar a Deus. Essa é uma verdade teológica muito profunda. E eu quero falar acerca do fato dessa separação. Então esse é o nosso terceiro tópico. Deus é um Deus que se relaciona, ou que quer se relacionar com o ser humano. Só que existe um fato, o maior problema da humanidade, e a única coisa capaz de separar o homem de Deus. Em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Em Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Em Isaías 59, versículo de número 2, a Bíblia diz que as vossas iniquidades, o vosso pecado é que faz separação entre vós e o vosso Deus. No Éden, o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus. Ali Deus expulsou o homem do jardim do Éden, colocou um querubim na porta do jardim para que o homem não tivesse acesso
a árvore da vida. A palavra querubim significa guardião da presença de Deus. Inclusive o véu possuía estampas de querubins. Eu quero ressaltar aqui que por trás do véu existia o maior símbolo material da presença de Deus, que era a arca da aliança, feita de ouro. Essa arca da aliança era a arca que representava a presença de Deus. E Deus se manifestava entre os querubins, feito de ouro, que estava sobre esta arca, sobre o propiciatório, que é a tampa da arca. Deus se revelava ali, ele se manifestava em seu Shekinah, no peso da sua glória. Então o véu separava a presença de Deus do povo, ou o povo, para não ter acesso à presença de Deus. Então o véu, de fato, representa essa separação. Então, nesse terceiro tópico, ou nesse quarto tópico, eu gostaria de falar acerca do sistema da administração do ofício sacerdotal mediante a questão do véu, da arca e de tudo mais. A Bíblia diz que havia uma vez no ano em que o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício pelo seu pecado e pelos pecados do povo. E ali ele adentrava no Santíssimo Lugar. Apenas uma vez no ano, um homem adentrava. E ele representava diante de Deus o povo fazendo a sua função sacerdotal. O primeiro sumo sacerdote foi Arão. Então, Arão, ele no dia chamado de Yom Kippur, ele adentrava no Santíssimo Lugar para fazer justamente essa administração de representar o povo diante de Deus, já que o povo não podia entrar, já que nem os sacerdotes podiam entrar, a não ser o sumo sacerdote, que era o próprio Arão, e outros sumos sacerdotes que vieram a posteriori. O quinto e último tópico que eu quero apresentar, eu quero mostrar a fragilidade, a falibilidade desses sacerdotes, ou sumos sacerdotes da ordem araônica. Na verdade, aqueles sacrifícios eram apresentados por homens imperfeitos, como também aqueles próprios sacrifícios, aqueles sangues que eram derramados em sacrifício pela expiação do povo, não aperfeiçoava o povo e precisava ser repetido ano após ano. Foram centenas de anos ou quase milênio se repetindo esses sacrifícios por muitos tempos, né? Mas quando Cristo veio, agora vamos falar da figura central da Bíblia. Vamos falar de uma mensagem cristocêntrica em relação à questão dessa separação. Cristo veio para resolver o problema da humanidade. Então, do ponto de vista sacerdotal, Cristo, como sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ele é o sacerdote perfeito. Ele é o sacerdote absolutamente perfeito. E simbolicamente, não literalmente, como aqueles sacerdotes do sistema araônico, ele vai adentrar nos céus. Ele vai, pelo Espírito Eterno, oferecer um sacrifício a Deus que é do seu próprio sangue. Ele é o próprio sacrifício, porque a Bíblia diz que João Batista testificava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único sacrifício que pode salvar o homem, que pode propiciar verdadeiramente a redenção, a expiação para a alma do homem perdido, é o sacrifício, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, é que pode dar realmente a nós esse verdadeiro acesso à presença de Deus. Portanto, em Hebreus capítulo de número 10, para encerrar esse vídeo, porque teria muitas coisas para serem faladas, então eu estou fazendo uma síntese, estou condensando a mensagem. E nas palavras do escritor 10:19 de Hebreus, nós temos ousadia.
de entrar no Santíssimo Lugar. Pelo sangue de Jesus, pelo véu que foi rasgado, isto é, pela sua carne que foi rasgada, não é? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos tem consagrado. Então, só restou ao escritor dizer: acheguemos, pois, a Deus com interesse e certeza de fé, tendo o coração purificado de toda a má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, Cristo resolveu o problema da separação pelo seu sangue. O que é que a gente precisa fazer? Primeiro, se arrepender dos nossos pecados. Segundo, confessar os nossos pecados a Deus por Cristo. E terceiro, se humilhar diante de Cristo pedindo perdão por esses pecados cometidos, a fim de que alcancemos a paz com Deus que excede todo o entendimento. Aceitando a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, se convertendo ao Evangelho cristocêntrico, o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação, que Cristo veio para morrer por todos os pecadores, do qual disse Paulo: eu sou o principal deles. Então, não precisamos que ninguém nos represente, sacerdotes da ordem araônica, padres ou pastores, porque existe apenas um mediador, um único mediador entre Deus e o homem, que não é Maria, que não é Pedro, que não é José. Ele disse, eu interpreto isso como se ele estivesse dizendo que ele é a verdadeira religião, porque existem várias religiões. A palavra religião vem de religare, que significa religação, uma religação para cima. Então Cristo vai dizer acerca disso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações. Que Deus abençoe.